KTV-FM. Muito boa noite, amigos da KTV.com, KTV-FM 91.7. Eu sou Bianca Portela, diretamente dos estúdios da KTV em Foz do Iguaçu. Hoje não percam a grande entrevista com a empresária Nancy Rafaim Andreola, já presente aqui em nossos estúdios. Vamos chamar ela e conversar um pouquinho sobre essa retirada, sobre essa saída, sobre a sua desistência à candidatura para deputada federal. Vamos conversar então... Estadual. Vamos conversar com a Nancy Rafaim Andreola sobre a sua retirada, então, a candidatura a deputada estadual. Temos muita coisa para perguntar, chegou algumas perguntas para nós aqui também, mas boa noite, Jair Portela, Rodrigo Mate, como estão vocês? Boa noite, Rodrigo Mate. Boa noite, Bianca Portela, boa noite, Gilmar, boa noite, ouvintes da KTV. Uma rádio diferente. Assim, Bianca, ó. Competência para ser diferente e talento para fazer a diferença. Boa noite, Rodrigo. Já gravou a vinheta? Eu não sei, né? Boa noite, Bianca. Boa noite. Boa noite, Jair. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos. Tudo bem. Mais uma sexta-feira, né? Preparado para conversar com a Nancy? Sim. Bianca, antes de nós entrarmos nos assuntos de pauta, eu tenho uma nota que eu quero ler. Uma coisa que me sensibilizou bastante, mais pela reação de um amigo uruguaianense, que é residente em Santa Catarina, o engenheiro Elo Ortiz. Sim. Ele ficou muito sensibilizado porque a construtora Engevix estava com problema de mão de obra. E eles recrutaram 38 haitianos e 13 nigerianos. A situação deles a gente sabe, ou calcula como estava, né? Então, o que sensibilizou esse engenheiro amigo foi que quando saiu, eles ficaram cercando o prédio lá, quando saiu o primeiro com o crachá no peito como funcionário, ele beijava o crachá, todo mundo aplaudia e depois ele pedia para mandar fotos para a família que ele estava empregado. E assim os outros fizeram também. Que bacana. E eu acho isso uma coisa que me arrepiou quando eu li. Sabe por que eu me arrepiei? Porque tem um nanico sem vergonha que diz que o Brasil é um anão diplomático. Não é? Eu não conheço, eu sei quem é porque eu li. Mas essa pessoa que diz que o Brasil é um anão diplomático não se deu conta de que Oswaldo Aranha foi responsável pelo reconhecimento do país dele como Estado. Né? Então, e o Elo conclui uma fala que eu acho interessante, que diz o seguinte: este país é um país maravilhoso, não existe nada como o Brasil. Tá? Então foi um desagravo dele, que eu tomo para mim. Tá? Porque as pessoas que vêm aqui, que vêm morar aqui, tem algumas comunidades que acham que são donas do mercado, que são donas do campinho. Vêm para cá, se instalam aqui, constroem sua vida aqui e produzem naturalmente, mas acham que isso aqui é o país deles. Não, Brasil é um país de todos nós, inclusive deles que estão aqui. Tá? Então, é isso. Mas não somente deles. Não somente deles. Outra notinha aqui, nós comentamos ontem sobre o Tiago Armar de Moraes, o pai suspeito de matar o próprio filho Iago Vinícius de Moraes, de 2 anos. Suspeito, mas já confesso, né? Ele chegou, na verdade, no município de São Paulo, foi preso aqui na Ponte da Amizade. Nós comentamos ontem, né? Só que, segundo as investigações, o lutador de jiu-jitsu teria espancado a criança até a morte usando golpes de arte marcial. E a defesa dele foi que ele foi corrigir o filho. Entendeu? Ele negou, mas confirmou que em alguns momentos usava violência para educar, ou seja, não se educa com violência, e tem um pai que ensinava coragem para um filho aqui no zoológico de Cascavel. Cheio de bons exemplos, né? Olha, nos últimos tempos. Deus, olha, eu achei que não tinha sido um bom pai, mas pequei por omissão e me considero um bom pai, porque perto dessas canalhas que estão aí, por favor.
E a palavra dele é o seguinte, a frase que ele deixou aqui registrado: a violência tem um caráter pedagógico. E algumas vezes eu tive que usar desse recurso para educar, mas sempre soube o limite, porque eu sabia que era muito mais forte que ele. Ou seja, o Depois limite... dessa, na moral, chega de viver. Eu quero, ele vai experimentar na cadeia agora, ele vai poder experimentar força. Toda educação. É brincadeira, né? O lutador tinha mandado de prisão expedido desde o dia 28 de julho e logo após morrer no hospital por traumatismo craniano, ele fugiu para o Paraguai, mas se entregou na ponte ontem. Complicado, né? Depois temos algumas coisas sobre rachas aqui e também esporte. Pode falar, Rodrigo. Ontem nós falamos do Agosto Azul. Só vou frisar, né, que que amanhã, a partir das 9 da manhã, na Praça do Mitre, né, sábado, dia 16, às 8 horas da manhã, vai ter uma campanha montada pela Secretaria de Saúde Estadual, em parceria com a nona regional aqui de Foz, né, e com a Secretaria de Saúde local, que é sobre o Agosto Azul, que tem o tema esse ano: A Vida Vai Longe Sem Tabaco. Então, durante todo dia, até às 5 da tarde, das 9 às 5 da tarde de amanhã, teremos testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, vacinação antitetânica e febre amarela, aferição de pressão arterial e orientações sobre saúde bucal e, claro, né, orientação sobre o tabagismo e até uma campanha para tratamento desse tabagismo. Então aproveita. Amanhã qual horário, Rodrigo? Das 9 da manhã até as 5 da tarde. Vamos repetir os exames? Tem testes de HIV, sífilis e hepatite, vacinas antitetânica e febre amarela, aferição de pressão, orientação de saúde bucal e tabagismo. Lembrando que o homem sempre é o que menos vai ao médico, né? A campanha já é em cima desse mote, né? Porque o homem acaba escapando muito do... As mulheres estão tomando conta do mundo, elas são maioria, né? Por quê? Eu sou um belo mau exemplo. Eu também. Né? Agora eu tenho feito meus exames normais, mas passei um bom período sem... De quem será esse celular? Esse não é Eu não entendo isso, gente. De quem não será é o meu, celular? não é o meu. O meu não tá nem piscando. Muito ó. bem. Ok, senhores, como não é o meu? Ninguém é o meu. Não, né? ninguém, né? Vamos Alguém precisa resolver, assumir a então. culpa, é o meu. Jair, mais alguma notinha Assim, ó, como a gente vai dar prioridade para para nossa para entrevistada de Nancy, que hoje? gentilmente veio até os estúdios, eu quero só fazer um comentáriozinho rápido aqui sobre a aeronáutica não encontrou nas 2 horas de gravação da caixa preta do avião onde estava o Eduardo Campos o registro referente ao voo que causou a morte do presidencial. Essa nota que eu tenho aqui é da agência Reuters e vai ter alguns desdobramentos. Eu acho que nós temos que, a partir da semana que vem, conversar mais a respeito disso. Então, eu só fiz esse registro para que não passe batido. Né? Ok. E vem abrindo esse tipo esse tipo de informação, vai abrindo um monte de Vai abrindo, historinha, um monte de teoria abrindo, da conspiração. e é por tem isso que eu não tudo. quero... Sim, sim. Dá muito pano para manga Não isso, quero, né? não quero. Bom, Foz do Iguaçu nos seus 21 graus. Motoristas são flagrados em rachas durante operação em Foz. É brincadeira, hein? Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Municipal de Foz desenvolveram na noite de ontem uma operação para coibir os rachas na BR-277. Ora, se BR é lugar de fazer racha. Olha, Rachaça, eles fazem né? no perímetro urbano. Nós temos aqui o trecho aqui na Rodovia das Cataratas, o trecho até o aeroporto, tem uns 5, 6 meses mais ou menos, e a gente teve uma operação da Polícia Rodoviária ali, porque até eu presenciei uma galerinha que vai de moto e faz esse racha de moto ali, e são figuras conhecidas assim da cidade, já. não é uma... não sei se chega a ser uma prática organizada, mas assim, uma coisa, a galera vai, dá uma corridinha, para ali naquele pessoal da água de coco, fica ali um tempo, daí faz outra, e é um trecho também controlado pela Polícia Rodoviária. Então, a RPC fez matéria, a Rede Massa fez matéria, houve um período de fiscalização, não sei como está agora, mas eu cheguei a presenciar. Então, de acordo com a polícia, motoristas e motociclistas imprudentes têm usado com frequência a via de acesso a Itaipu, a Avenida Tancredo Neves, para essa prática ilegal também. 10 motociclistas
motocicletas foram apreendidas e os condutores foram encaminhados à Polícia Civil. Olha só, uma van e um carro Astra também foram recolhidos. Não basta moto, carro, entra uma van também, né? Pois existe a suspeita de participação nas competições ilegais. As corridas organizadas na rua reúnem com frequência, além de condutores, diversos espectadores. Promover ou participar, lembrando, né, racha sem autorização é crime de trânsito, com a pena de 6 meses a 2 anos de prisão. Quem for flagrado pode ter a carteira de habilitação suspensa. E não deve ser entregue nunca mais também, né? As penas ficaram mais rígidas em maio deste ano. Lembra disso, Jair? Antes, a multa para quem participava de racha no trânsito era de R$ 576. Agora, ela passa a ser no valor de R$ 1.915, que pode ser dobrado para o motorista reincidente. Então, atenção, vocês que gostam de fazer rachas em lugares indevidos, vamos fazer outra coisa melhor, né? E eu vou fazer um rápido intervalo, porque já na sequência a entrevista com a empresária Nancy Rafaim, essa gaúcha iguaçuense de coração, desde 1960. A ex-vereadora de Foz vem conversar aqui conosco sobre a sua retirada, né, da candidatura a deputada estadual, essa candidata do PPS. Voltamos já, Foz do Iguaçu nos seus 21 graus, retornamos rapidinho. KTV.com, um portal novo, diferente. Notícias atualizadas 24 horas por dia em áudio e vídeo. Aqui no portal KTV você confere os principais acontecimentos do seu bairro, da sua cidade, da nossa região, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Em parceria com o maior portal de notícias da América Latina, o Terra, o KTV.com leva as notícias daqui para o mundo e deixa os acontecimentos mundiais a um clique. KTV.com, curta um portal diferente. De volta nos estúdios da KTV FM 91.7 em Foz do Iguaçu. É o EPC no ar e agora com a entrevista do dia. O que acontece com esses celulares? Eu não vou deixar mais entrar celular aqui, né? É o seu. O meu É o seu, dona Bianca. O meu tá desligado. Né? Vamos fazer revista antes de entrar aqui. Ó, o meu tá próximo, não tá vamos nem, passar ele se ele mexe. Por favor. É o seu, é o seu. Vamos adiante. Vamos então com a nossa entrevistada de hoje, Nancy Rafaim, carinhosamente chamada Nancy Rafaim, já em nossos estúdios aqui da KTV em Foz do Iguaçu. Nancy, que retirou a sua candidatura a deputada estadual, vai explicar para nós direitinho o que acontece. Só um minutinho. Some com esse celular daqui. O que aconteceu? Descobriu mesmo. Boa noite, Nancy. Seja bem-vinda aos estúdios da KTV. Boa noite, Bianca. Boa noite ao Jair, ao Rodrigo. Um abraço especial aos meus amigos Jorge e Eliana de Cascavel. Fiquei muito feliz. Você quer saber bem a verdade? O Jorge tem que investir mais em outdoor, investir mais em publicidade, porque eu nem sabia que tinha essa rádio aqui em Foz do Iguaçu. E olha, confesso a você que a partir de agora eu vou ser uma ouvinte. Você viu que os puxões de orelhas nossos não resolvem. Viria para cá, ficou todo mundo, mas como, não é em Cascavel? Quer dizer, realmente me surpreendeu, né? E o EPC aqui, o EPC Foz já é o 25º programa hoje. Ele tem que investir mais, né, em publicidade para a gente poder saber Acompanhar de perto. pega, com certeza. Mas estou aí para deixar aqui uma explicação. É o primeiro programa que eu estou, a partir de ontem eu dei baixa, né, na documentação na Justiça Eleitoral e aceitei o primeiro convite do meu amigo Jorge através de vocês. Ah, que bom, fique à vontade, Nancy. Então, Nancy, a primeira coisa, vamos começar assim. O porquê, né, sair dessa candidatura a deputado estadual,
deixar provavelmente de sentar nas cadeiras da Assembleia Legislativa do Paraná. Qual foi o motivo principal da tua desistência? Até porque, assim, principalmente porque figurava como uma dos principais nomes, né? Seguia, acho que, à frente de todas as pesquisas, pelo menos até no que a gente tinha em mãos, né? Olha, realmente foi uma decisão muito difícil para mim, pesou bastante, até como vocês mesmos colocaram, eu estava bem nas pesquisas, estava bem na região também, eu comecei um trabalho em dezembro na região. Então eu trabalhei metade de dezembro na região, eu trabalhei fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, eu trabalhei praticamente todos esses meses nas regiões. Então lá eu tinha que buscar mais ou menos 15 mil votos. E aqui em Foz, uns 25, para chegar nos 40 mil votos, que é o que eu precisava. Aí vim para Foz do Iguaçu, fiquei trabalhando aqui também, dando um duro danado nessas semanas aí, nessas, bem dizer, 3 semanas, né? E estava contente, estava bem, meu nome bem aceito aqui, fora, todo lugar que eu passava. Mas cheguei um dia em casa e meu esposo estava me aguardando e ele perguntou como é que estava na região, como é que eu estava em Foz, e ele sempre acompanhando. Tudo pronto, carros adesivados, todas as pessoas contratadas, tudo, fechado parceria. Foi fechado parceria com 3 deputados federais, que eu não vou nominá-los aqui porque não podemos, e 3 grandes parceiros, e tudo certo. Mas, de repente, o meu esposo, ele achou por bem a gente fazer uma análise profunda de todos os candidatos de Foz do Iguaçu. Nós começamos a discutir isso em casa com a família. Ele fez uma lista e ele começou a nominar todos os candidatos de Foz do Iguaçu, em torno de 16, né? 16 postulantes. 16 postulantes. Entre essas, 4 mulheres comigo. E aí nós ficamos, nesse meio tempo a gente conversava muito sobre que alguém ia desistir. Então a gente achava, olha, fulana vai desistir, nada. Fulano vai desistir, nada. E não vinha ninguém. Eu conversava com um, com outro, vereador, telefonava, alguns nem atendiam o telefone, para saber o que a gente podia combinar, porque isso foi combinado uma vez, que se quem tivesse melhor na pesquisa, continuaria, e quem não tivesse abriria a mão, mas isso não foi possível. Ninguém concordou. E eu tenho dados que sempre comprovaram que eu sempre estava liderando os primeiros lugares. Uma vez eu fiquei em segundo, e a última pesquisa que saiu agora, quinta-feira, eu estava liderando também. A minha rejeição era muito pouca, 6%, né, enquanto os outros já era acima de 9%. Então, realmente, eu tinha tudo para ser. Mas aí nós começamos a analisar toda essa loucura, toda essa campanha, e chegamos a uma conclusão que poderia ficar fora por causa de 1.500 votos, 2.000 votos. Você tem uma despesa muito grande em cima disso tudo. Você enfrenta pessoas que vêm com outro patamar na política, que vêm com muito dinheiro, não só com a máquina, mas junto com a máquina. A gente sabe o que vai acontecer no dia da eleição, porque a gente já está sabendo. Eu tive cabos eleitorais que eram meus, que já estavam sendo procurados por outros para irem trabalhar. Então, muitas coisas negativas. Esse foi um dos episódios maiores. Aí nós começamos a analisar. Vaidade pessoal. Se eu quisesse continuar, como que eu poderia continuar sabendo que poderia não eleger ninguém em Foz do Iguaçu? Então nós começamos a analisarmos, e eu não vou lá para negociar, eu não vou lá para pedir cargo nenhum para governador, não vou lá para fazer nada disso. Eu ia gastar uma fortuna e ainda talvez a possibilidade até de ficar fora. Mas assim, isso não é não confiar numa lucidez do voto da... Mas veja bem, não, a gente não pode aqui... Você sabe que no dia acontece coisas como aconteceu em outras campanhas, nossa, que nós estávamos praticamente dentro de uma prefeitura, na calada da noite, e a gente perdeu a eleição no outro dia, de manhã. Ninguém, todo mundo sabe o que acontece. Nancy, ninguém é bobo. Assim, na saída, na sua saída do PDT para o PPS, eu ouvi uma entrevista sua para um veículo local, dizendo que saía do PDT em função de que o partido era muito inchado e havia dentro do partido muitos postulantes à Assembleia. Bom, nesse mesmo dia,
Foi dito isso e que você estaria ingressando no PPS em função de que lá teria espaço para isso. Bom, pelo que eu observei aqui, o PPS só tem um candidato. Tinha um candidato à Assembleia. Não, você diz deputados estaduais? Deputado estadual. Não, 3. 3 deputados estaduais. Deputados estaduais e 3 federais. Tá bom, ok. Por que sendo o ponteiro da preferência prévia do eleitorado, você abriu mão disso? A primeira questão é essa. Porque se estava bem nas pesquisas, se o sonho era conquistar uma vaga na Assembleia, e isso fez com que você mudasse de partido, por que abrir mão? Sabe que o povo, desculpe, o povo tem essa questão, o povo não acredita muito em político altruísta. Sim. Mas, então, essa é a oportunidade de dizer por quê. Exatamente por quê. Olha, Jair, foi o que nós colocamos. A gente sentiu que não íamos eleger candidato em Foz. Eu senti isso. Eu senti que na região eu, tranquila, faria 15 mil votos. Faria porque a gente fez um trabalho bonito e o pessoal todo do PPS estava assim, de corpo e alma. Mas voltando atrás da tua pergunta anterior, quando eu fiz 28 mil votos em Foz do Iguaçu pelo PDT, era impossível de eu entrar naquela legislatura, porque na época, você lembra também que nós saímos num grupo também grande. E o PDT eu precisava mais de 50 mil votos. Eu cheguei quase 30. Então não tinha condições. E o PPS não. O PPS me dava condições de entrar, fazer até 38 a 40 mil votos. Suficiente. 38 a 40. Era o suficiente. Sim. Nós trabalhamos para essa média, realmente. Mas aí a gente começou a analisar que ia ficar fora mesmo alguém de Foz do Iguaçu. A gente ia ficar fora. E aí, esse episódio, esse foi o que mais pesou. O Vilmar ficou muito estarrecido com tudo isso. Ele falou, poxa vida, tem candidatos a vereadores aí que entraram ontem, que não tem o perfil nunca para ser um deputado estadual, e de repente os caras aplicam tudo, falam e vão, e aí te tira voto como aconteceu outra vez. Não elegemos ninguém de novo. E não poderia acontecer a mesma coisa, não poderíamos ficar fora disso. E outras coisas também que foram somando também, não só isso. A gente vinha para casa cansada, com os pés inchados, cheio de calo. Teve um episódio também que foi muito desagradável, que eu achei que não ia comentar, mas eu acho que eu até devo uma satisfação. Fique à vontade. E para comentar isso, que eu fui num evento em Marechal Cândido Rondon, e fui com o senador, fui com o governador, chegando lá, foi super bem recebido no aeroporto, tudo, fui com os dois, e foi super bacana, nossa, a gente estava super legal lá, todo mundo bem, e no caminho, eu quando cheguei no aeroporto, veio nos buscar o meu presidente do partido de lá, que é uma pessoa maravilhosa, ele foi candidato a prefeito na última eleição, ele perdeu, mas era um nome novo naquela cidade, se chama Wilson, e não é candidato, né? E o Wilson me recebeu, fomos até a festa, né? Participando da festa, cumprimentando todo mundo, ele é muito conhecido. E ao estarmos no caminho, aí eu brinquei até, eu falei, olha, ele falava, olha, essa é minha candidata, na hora que nós estávamos caminhando com o governador, com o senador e as pessoas, e aí ele brincou, aí eu falei, esse é o meu futuro candidato a prefeito. Aí veio a esposa de um candidato que já é deputado estadual de Marechal Cândido Rondon, e ele tem até o nome do blush que se usava antigamente, aquele blush, e ela chegou me dando de dedo, até tenho fotos para provar, me dando de dedo, me expulsando da cidade de Marechal Cândido Rondon, dizendo que eu tinha que ir embora de lá, que aquele reduto era deles, e ele também veio me agredindo. Então, os repórteres do governador viu, o repórter do senador viu, até fotografaram, eu tenho fotos, eu tenho algumas coisas gravadas. Tem os registros. Tem o registro. Aquilo me entristeceu muito. Me entristeceu muito, porque ele vive aqui em Foz do Iguaçu, vive aqui pedindo voto também. E aquilo nos deixou muito chateada. Quando cheguei em casa, o Vilmar, ele falou, puxa vida, olha o preço que nós estamos pagando por tudo isso. A gente não precisa disso. O Vilmar falou, isso é humilhação para nós. A gente trabalha, a gente tem os filhos aqui, a gente gera emprego. Eu não estava lá pedindo voto, eu estava acompanhando o senador e o governador como convite do senador. O senador viu, o senador deu de dedo nele e falou para ele assim, isso não se faz, rapaz, isso não se faz. E ele depois, eu não sei se ele sentiu o quê, eu nem quis almoçar com ele. Resultado, o governador acabou indo embora mais cedo e o senador também, porque ficou um clima ruim. E eu continuei na festa, aí sim eu fui pedir voto na cidade.
E aí o Wilson começou a comentar esse fato na cidade e criou um corpo. E muita gente se revoltou lá com esse deputado. Foi uma grosseria muito grande que ele fez, né? Isso fica um exemplo aqui em Foz do Iguaçu, porque as pessoas recebem bem as pessoas quando vêm aqui, porque você também tem que buscar voto em outras cidades, né? E foi bem desagradável. Então, isso também foi uma coisa que, em primeiro lugar, que pesou. E segundo, claro, se alguém tinha que desistir pelo melhor da nossa cidade. Você não pode desistir só quando você está por baixo. Tem que desistir. A gente já sofre quando sem você tá por representatividade cima aqui, mesmo, né? Porque eu fiquei muito sentida, realmente, tudo pronto, material, gastos, tudo, a gente gastou, mas o meu esposo preferiu, ele falou, vamos gastar, pagar o que se gastou e vamos tentar eleger alguém. Aí foi por onde eu optei por um nome, que eu acredito na viabilidade desse nome que eu estou apoiando, até porque foi uma pessoa que eu trabalhei já muito tempo na saúde, eu trabalhei já na prefeitura, conheço a idoneidade, é uma pessoa séria, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que não tem dinheiro, mas tem moral, tem disciplina, tem uma família boa. Então, não fechei com ninguém. Às vezes as pessoas, fechou com fulano lá. Olha, Deus me livre e guarde. Eu só fechei com essa pessoa porque eu confio nele. Nancy, desculpe, Rodrigo. Eu soube que o presidente do partido, que também era pré-candidato a governador, desistiu. Está correta essa informação? Não. O nosso presidente do partido, que já é deputado federal hoje? Isso. Não, desistiu do quê? De ser deputado federal? Não, governador. Ele estava... Não, ele foi com... Na verdade, foi o seguinte. Inclusive, eu gravei a frase dele. A candidatura própria do PPS não pode beneficiar os piores. Isso. Não, ele era candidato assim. Olha como começou as coisas. O Eduardo Campos... Sim. Nós estivemos com ele em Cascavel. E o Eduardo Campos conversou com ele em outra oportunidade e falou com ele por que ele não saía a governador do Paraná. E ele disse, olha, nem pensei. Ele disse, mas eu acho que tem viabilidade. Eu sei porque eu também participei dessas conversas. Aí ele falou, faz o seguinte, o Eduardo Campos, o falecido Eduardo Campos, falou assim, faça uma pesquisa, se você estiver bem, você nos chama e vamos ver a viabilidade. Ótimo. O Rubens, né? Sim. Se acendeu a chama. Viu a pesquisa, ele saiu bem, não estou lembrada nos números agora, ele se saiu bem nessa pesquisa e ele ficou bem animado. Aí levou para o nosso conselho do PPS, que eu faço parte também, e todo mundo viu a viabilidade. Falou, olha, seria uma terceira via, quarta via, né? Todo mundo está às vezes cansado do que estão aí, vamos apelar por essa pessoa. Então, ótimo, estava tudo certo. Aí, nós aguardamos e mandamos a pesquisa para o Eduardo Campos. O Eduardo Campos não respondeu. Nesse meio tempo, a gente já estava trabalhando o nome dele, as regiões, Campo Mourão, Pato Branco. Aonde a gente estava indo, a gente já estava trabalhando o nome dele. Claro, então, era o nosso candidato. E o partido estava muito feliz, né, por termos um candidato no nosso partido. Mas aí chegou-se à conclusão, Eduardo Campos não dava retorno, por nossa surpresa, o Eduardo Campos veio a Maringá e não comunicou o nosso presidente do PPS, que é, então, o deputado. Não nos comunicou. E quando nós ficamos sabendo, lá estava ele com o governador. Sim. E aí, o que aconteceu? Nós nos reunimos e no dia da convenção, nós conversando com os 2 vereadores de Curitiba, do PPS, e mais alguns que estavam no PPS, nós começamos a levantar a bandeira e colocar em votação e viu que não dava para ele sair. Aí o que aconteceu? Aí tinha outros partidos que viriam conosco, que fechou a vice com o atual governador. Aí o que aconteceu? Na verdade, ele teve um puxão de tapete, de todos os lados. Mas para concluir, aí nós fomos para a reunião, na votação, e eu fui uma que levantei, junto com o vereador, que eu não confiaria nessa pessoa, se ele nos traiu, porque ele estava, aí nós resolvemos não apoiar mais esse cidadão no Paraná. O nosso partido fechou no Brasil e nós não fechamos no Paraná. Perfeito. Aí nós fomos com outro... O que me chama a atenção, Nancy, é a frase dele. A candidatura própria do PPS não pode beneficiar os piores.
traduzindo isso para a nossa questão íntima, que é para a nossa questão local. Você, desistindo da candidatura, não está beneficiando os piores? Segundo a sua própria observação. Veja bem, isso não foi a minha frase, né? Não, foi a frase dele. A frase dele, Sim, mas não foi a exatamente. minha. Mas veja bem, é um preço que eu vou pagar, mas do outro lado, o sonho não acabou. Eu sentei com esse candidato que Você vai apoiar? que eu vou apoiar e falei para ele, eu vejo uma visibilidade muito grande para os próximos anos em Foz do Iguaçu. Se você for meu companheiro, existe uma troca. Eu vou lutar para que você tenha essa eleição, para que você ganhe, porque eu confio no nome dele. Ele conhece todo o trajeto de Curitiba e de Brasília, ele tem conhecimento, porque ele operou muito tempo na área da saúde, tem conhecimento e é uma pessoa que vai lutar pela saúde de Foz do Iguaçu, com certeza, e pela região também. Então, foi aonde que eu descansei mais, fiquei mais segura, mais tranquila e com uma viabilidade de eu ter um espaço mais tarde em Não, Foz do Iguaçu. mesmo com... A gente teve mais uma desistência essa semana e tudo mais. Mesmo assim, a probabilidade de pulverizar os votos com essa quantidade de eleitores que nós temos um pouco mais de 190 mil eleitores. Ainda assim, a gente não está correndo um grande risco e não perdemos uma cabeça de chave, uma pessoa que puxava mais votos agora? Pois é, mas aí Essa, tá o negócio, inclusive, né? é a pergunta de João Xavier do Morumbi, dizendo: a Nancy fugiu da raia na hora que a gente mais precisava dela. Pois é, mas veja bem, até agradeço a tua compreensão, o teu carinho, mas você tem que pensar grande também. Você acha que foi fácil para mim? Foi muito difícil você descer do salto. Eu me sentia já, assim, segura que eu estava bem, porque onde eu ia, era só isso que a gente ouvia falar. Mas veja bem, o que adianta eu ficar aí, de repente, por 1.000, 2.000 votos, que é o que poderia acontecer? Então, isso me deixava, assim, muito preocupada, porque você passa por situações como nós já passamos na outra também. E aí você fica preocupada, você gasta mesmo. Eu não tenho ninguém para bancar a minha campanha. Eu não tinha ninguém para chegar e dizer assim, vai que eu vou investir 50 mil em você, 100 mil em você. Ninguém. Todo mundo acha que eu tenho, que eu posso, e ninguém chegava para mim e dizia, você acha que chegou algum, a não ser um pessoal do PPS, que vamos passar o chapéu naquela semana, quando viu que eu ia desistir, também financeiramente conta muito, e eu não posso jogar um dinheiro bom numa coisa que eu não sei se vai dar. E aí eu vou fazer um empréstimo, eu vou pegar dinheiro dos outros, e depois? Que compromisso que eu vou ter com essas pessoas? Então, eu vejo assim que foi para melhor. Para Foz do Iguaçu, acho que Foz do Iguaçu vai ganhar com isso, porque hoje eu não concordo o direcionamento da nossa cidade. Nós estamos acompanhando tudo que está de ruim na nossa cidade, é buraco, é saúde, é doença, é hospital que não funciona, é milhões e milhões, de mais de 20 milhões que está aí, que ninguém sabe onde foi, para o hospital municipal, denúncias e denúncias, e ninguém viu, ninguém sabe, e o cara está aí andando numa boa, todo mundo bem, e ainda a mulher é candidata, né? E ainda tem gente que quer votar na mulher dele ainda. Então, quer dizer... O João Carlos do realmente Porto Meira está dizendo aqui que você está guardando dinheiro para ser prefeita, a próxima prefeita. Olha, pode É o que ser. ele tá dizendo aqui, né? Se o povo acreditar em mim, por que não, né? Eu acho que eu já fiz mais que esse prefeito que está aí com a Provopar de Foz do Iguaçu. Eu acho que eu fiz muito mais, aonde eu formei mais de 36 mil pessoas, né? Não vim aqui para falar mal de ninguém, mas eu acho o seguinte, o povo tem o governo que merece. Votaram no 40, agora aguenta. Só não nos tire do ar, por favor. Nós Não, recém mas ele não é começamos. candidato, né? Ele não é candidato. Pode, criticar o prefeito pode, né? Não é candidato. Com essa frase do votaram no 40 agora, aguenta que a gente vai fazer um rápido intervalo, mas já voltamos com Nancy Rafainha aqui nos estúdios da KTV FM 91.7. Vocês me chamaram aqui, vocês sabem. Não, vamos KTV.com, um portal novo, diferente. Notícias atualizadas 24 horas por dia em áudio e vídeo. Aqui no portal KTV você confere os principais acontecimentos do seu bairro, da sua cidade, da nossa região, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Em parceria com o maior portal de notícias da América Latina, o Terra, o KTV.com leva as notícias daqui para o mundo e deixa os acontecimentos mundiais a um clique. KTV.com, curta um portal diferente.
De volta aqui nos nossos estúdios da KTV FM 91.7, Foz do Iguaçu nos seus 21 graus. A nossa entrevista segue com Nancy Rafaim. E continuou no intervalo, né? Falando da Já sua... falei que a gente tem que transmitir o intervalo. Já falei, Bruce. Olha, o intervalo não dá para transmitir, né, gente? Vamos falar a verdade. Falando da sua retirada na candidatura a deputada estadual e de todo o motivo que levou a desistir. Mas, Nancy, a pergunta que não quer calar, mas eu vou pedir que você não responda, mas o pessoal pode te acompanhar nas redes sociais. A maior pergunta que ficou aqui na KTV hoje. Quem Nancy irá apoiar? Olha, a gente tem que respeitar, até por causa da multa, né, eleitoral. Exatamente. Que a KTV não pode ter, qualquer emissora, qualquer canal de televisão. Mas é fácil, é muito fácil. Ele foi vice-prefeito do Paulo McDonald, que não é candidato. E ele foi secretário da Saúde por muitos e muitos anos. É uma pessoa muito simples. Obrigado, né? querido. Ele é Ela vai me dentista. tirar do ar. Ele é dentista. Ok. E é uma pessoa humilde. Mais detalhes nas redes sociais, né, Nancy? Isso, Pode pode divulgar. entrar no meu Facebook lá, Nancy Rafaim Andreola, que vai ver a postagem lá. Então Nancy. vamos lá para a pergunta da Maria Elvira, da Vila América. A Nancy fez bem de se retirar o seu nome e ela tem que voltar para o Provopar ou futura prefeita em 2016. Nossa, que compromisso. Eu agradeço muito. E realmente a gente fez Maria um trabalho Elvira, muito lindo da Maria Vila Elvira, América. no Provopar. É uma pena que acabou tudo, né? A primeira-dama realmente ela conseguiu acabar com tudo que tinha lá. Todo mundo sabe, é só passar lá no Provopar para ver. Fantasiou, jogou na cidade uma fachada de uma Provopar em cada bairro, que na verdade não tem alunos, na verdade um professor que fica lá com as máquinas de costura. No outro bairro jogou um computador que fica lá também. Eu tenho passado, tenho acompanhado, realmente é muito triste. Então as pessoas têm que ter sabedoria quando vai votar, para não votar. Essas pessoas aí que só querem cargo para dinheiro e para depois negociar lá em cima. Assim, analistas, eu acho que qualquer pessoa com um pouquinho de... Que entenda um pouquinho de política, ou que goste um pouco de política, percebe que com essa quantidade de candidatos, a dificuldade aumenta muito para a gente conseguir uma representatividade de Foz. A gente já não tem um deputado estadual há um bom tempo, né? Acho que agora desde a eleição, Precisamos nós tínhamos urgentemente eleger um deputado Nós não estadual. conseguimos eleger um deputado federal, a gente só pegou suplência, né? Eu acho que a maior votação foi do Rorato, alguns anos atrás, e era suplente. Eu não sei se ele chegou a assumir, acho que assumiu por alguns meses só. Isso. E assim, por que os partidos de Foz do Iguaçu o pessoal não conversa? Não chega a uma... Não digo, a gente teve um exemplo de frentona aqui já, uma vez, mas que não chegue a esse ponto, mas que pelo menos limite essa quantidade. Porque a impressão que dá, para o eleitor principalmente, é porque cada um por si. É verdade, você colocou muito bem, Rodrigo, realmente. Mas a pessoa tem que ter noção um pouco de quem vai escolher seus candidatos. Nós estamos aí com um número bem grande, agora deve ter 14, né? Depois que eu e a Ivone desistimos, são 14 candidatos. Bom, desses 14 candidatos, você tem que ver o que eles fizeram por Foz do Iguaçu, o que eles vão fazer. Será que eles só querem se promover para poder aparecer num programa eleitoral para depois sair para vereador? Falam para todo mundo que eles precisam de um número muito pequeno de votos, 15 mil, 18 mil, 20 mil. Que não é pequeno. Que não é, mentira, isso não é. Não é isso, Ninguém mas assim, entra não é com pequeno. menos de 20 mil, 25 mil votos, 30 mil votos em Foz do Iguaçu. Isso é balela. E convencem as pessoas. Você passa nas casas, você vê banner, você vê tudo das pessoas, você fica chocada. Você fala assim, meu Deus do céu. Sabe? Eu não entendo como que uma cidade como a nossa conseguiu pegar esse número de candidatos tão grande. Não é exemplo de Cascavel. Olha, Cascavel, olha o nível dos nossos candidatos de Cascavel. Não são tantos também. E lá elege 3, 4. Aqui nunca vai eleger desse jeito. E outra, se não for buscar voto na região, não se elege. Não se elege. Só Foz do Iguaçu é difícil. Mas agora fica um conselho aí. Para essas pessoas que pensem bem, que analisem e que votem realmente naquele perfil que já está embalado, que está em primeiro lugar e vai embora. Porque senão nós vamos ficar sem. O que nós perdemos?
Nós perdemos tanta coisa. Olha esse viaduto, por exemplo. Ele não termina. Eu falei com o governador falou, não termina porque o cara que tem que terminar, não termina, o empreiteiro. Tá, tudo bem. Vamos lá atrás do empreiteiro. Candidato também. Quer dizer, culpa de quem? É do governador? Não é. Culpa de quem? Do outro que não termina? Se tivesse um deputado, estaria lá brigando. Uma mulher, principalmente, estaria lá brigando, cobrando. Mas não adianta, gente. Foz do Iguaçu, se não aprender com essa lição, mais uma vez nós vamos ficar sem candidato. Eu vou usar uma frase do seu irmão, que eu acredito que ele não é candidato, né? O Neuza não é candidato. O Neuza, numa briga que houve com o ICMBio, ele, na hora de falar de tudo, do que a cidade tinha, ele chegou a citar. A impressão que dá é que tudo em Foz enrosca. Tudo Em Foz enrosca Tudo. por conta da falta de representatividade que a gente tem Mas nós somos culpados. estadual e federal. Sabe por quê? Eu falo assim, nós somos culpados. Porque eu achava assim, que a Justiça Eleitoral também, eu culpo, devia de ter programas durante o ano, conscientizando as pessoas. Muita gente compra voto no dia. Muita gente compra. Não adianta dizer que não compra, porque compra. Mas na semana não dá para fazer isso local? Aí o que acontece? O que acontece? As pessoas votam em pessoas que não têm condições de chegar. As pessoas se vendem por uma cesta básica, as pessoas se vendem por pouca coisa e depois vai ficar 4 anos pedindo Sofrendo as socorro. consequências disso Como tá tudo. aí agora? Eu tô com uma mãe que está jorrando sangue nas 2 mamas e não consegue, está 1 ano na fila do SUS. Eu estou com uma mãe que está aí, que foi ontem na Vila Yolanda, foi atropelada lá da Vila Yolanda, coisa que não dá para acreditar o que aconteceu com ela. Ela está com começo de trombose nas pernas. Aí veio me buscar, eu mandei ela para um particular, hoje consegui. Aí tem outra criança que engoliu uma moeda. É só problemas. Nós não temos médico, nós não temos ninguém dentro da nossa saúde. Se o povo ficar doente aqui de Foz, quem tem dinheiro vai para o aeroporto e resolve. Quem tem o plano de saúde, tudo bem, vai para o Unimed manda para o Costa. E quem não tem? Quantos trabalhadores, quantas pessoas que merecem esse carinho, esse cuidado, que antes nós tínhamos no tempo do governo do Paulo. Mas, gente, é aí que está. Aí que está. Foi colocado esse patamar aí, hoje que está essa cidade de Foz do Iguaçu. Onde eu andei, nesses dias em Foz do Iguaçu, passando por todos os bairros, eu não achei uma pessoa que tivesse satisfeita e que não tivesse com problema de saúde. Todo mundo doente, todo mundo chateado, todo mundo faz alguma coisa. Falei, façam vocês. Não fui eu que votei no 40, não fui eu que coloquei ele, vão atrás dele. E aí tá aí essa desgraça que está em Foz do Iguaçu, para não dizer outro negócio, e que se o povo não se acordar, não votar em gente consciente, nós vamos pagar mais 4 anos e não adianta chorar. Vamos voltar para o foco da nossa entrevista, Nancy. Assim, ó, qual é a sua expectativa futura? Você vai se preparar para quê daqui a pouco, proximamente? Olha, porque a política a gente sabe que você não vai abandonar. Muito bem. Então, qual será seu passo futuro? Houve a desistência? Ok. Agora desistiu, vai qual apoiar. vai ser o futuro da Nancy? Não. Eu vou ajudar a eleger esse candidato, como eu confio nele, vou dar força para outros também. Para a sua carreira. E eu penso o seguinte, se na época tiver pesquisa, e nas pesquisas aparecer o meu nome para uma futura candidatura a Foz do Iguaçu, por que não? Eu acho que eu estou na minha cidade, aqui o povo vai responder nas pesquisas, nas urnas, e vai ver. Eu me sinto preparada, eu me sinto arrojada para fazer isso. Eu acho assim que é só você não querer o que não é teu e você cuidar bem da cidade. Está preparada para enfrentar a Ivone daqui a... Quem sabe a gente não estará juntas. Olha. Por que não? Né? Eu acho que as mulheres são mais conscientes para se unir. Pelo menos, eu acho que ela pensou bem. Eu sempre soube que era o contrário, porque mulher não se une com mulher. Não, mas eu penso assim, ó, se ela abriu mão também, ela também foi uma grande pessoa. Ela também provou que ela quer o bem da nossa cidade. Então, tudo é possível na política. Hoje você está junto, amanhã quer dizer que não está, né? A gente não escolhe. As pessoas falam, Nancy, que a tua retirada foi estratégica. E exatamente para as próximas eleições à prefeitura. Não Eu quero estava que você pensado. responda isso no Não. ar. Isso não estava pensado. Realmente, Bianca, foi um estresse muito grande que ocorreu depois daquele episódio que eu te falei de Marechal Cândido Rondon, foi a primeira. E a segunda foi realmente a competição de gastos e valores e a gente chegar numa conclusão que a gente ia jogar um dinheiro bom numa coisa que poderia não ter viabilidade. Então, a gente também não pode ser tão salto alto de não ter humildade de recuar.
Entende? Eu sei que... né, Mas assim, ó, Consegue enxergar pelo menos 2 com a saída sua e da Ivone? olha, me preocupa muito. Me preocupa muito. Na tua opinião, não vamos eleger nenhum? Não, eu acredito que nós vamos. Não é porque eu vou apoiar esse, mas eu acredito que nós vamos porque os nossos votos eram os mesmos, né? Das mesmas pessoas, né? Porque a gente já trabalhou junto outras vezes, né? Então, eu acredito que os votos são os mesmos. E federal? E federal, meu Deus, nós temos bons nomes, né? Claro, como tem de estadual também bons nomes. Sou amigo de todos, eu não tenho nada contra eles, só que eu acho muito cedo para uma candidatura estadual, arriscando não termos candidato, né? A vaidade ali não para e não tem jeito. E cada um vai se pendurar onde pode. Mas a federal, veja bem, nós temos aí já um que já foi, outro que já foi substituído lá, que tem nome bom, temos uns da região também que estão vindo aqui, que são pessoas boas também. Então eu vejo que também tem a minha preocupação de que não vai eleger nenhum dos nossos aqui de Foz. Deixa eu te perguntar. Se todo mundo não funilar no nome só. Nenhum momento vocês se reuniram para dizer, gente, vamos pensar na cidade, todos esses candidatos? Foi Em falado momento várias vocês vezes. se reuniram, esses postulantes, em uma conversa aberta. Bianca, sem no começo sim. caráter de responsabilidade nenhuma de chegar e conversar. Vem cá, se vocês todos estão pensando na cidade, por que não sentar e conversar? Houve essa conversa? Não houve nenhuma movimentação? Sim, houve com os 3 mais antigos vereadores que estão na Câmara. Na verdade, 2 comigo, né? E até a gente sentou e conversou na época, logo que começou, que viria viabilidade se na pesquisa tivesse fora. Eu fiquei em primeiro lugar, aí teve essa pessoa que eu estou apoiando, ficou em segundo, aí vinha o terceiro e o quarto, mas não abriram mão. Né? Até a pessoa que eu estava apoiando também era para sair candidata a federal. Mas aí ele viu que não tinha viabilidade também financeira de ser a federal, ele optou por ser estadual. Isso eu não condeno, porque eu acho que se a pessoa não tem dinheiro, né, não é pelo dinheiro, mas se você não tiver alguém que te ajude e que você coloque junto, a mão na massa, você não vai conseguir eleger ninguém, não. Respondendo, então, quantos se reuniram para poder conversar? Na verdade, não foi uma reunião própria, uma reunião. Foi assim, falado nos bastidores, assim, como um encontro. Uma conversa né, uma formal. Conversa formal que alguém desistiria, mas ninguém quis. Né? Mas Ninguém nessas quis. plenárias, Nancy, nessas plenárias ninguém cogita isso? A gente vê nomes. A gente não pode citar os nomes. Claro. Mas a gente vê nomes disso que a gente tem total certeza que não tem a menor chance. Ah, mas a maioria assim, bate na mesa que tem chance sim, que vai se eleger. Com um grupo de oração, com um católico que estão de um lado, outro lado evangélicos. Olha, gente, isso não elege muito não, porque cada um tem a sua escolha, né? Cada um tem a sua escolha. Eu já tive apoio de outras instituições religiosas também, mas é uma mistura, tanto de evangélico quanto católicos. Ninguém vai seguir só aquilo que o teu pastor te pede. Ninguém, né? Nem o teu padre vai te pedir. Então isso não é assim, não dá voto não. A gente já passou por essas experiências várias, eu em 2, o Vilmar em 2, e a gente sabe que isso não dá voto. Mas tem gente que crê, tem gente que acha que com 20 mil votos está eleito. O que me impressiona, Nancy, ainda voltando para essa questão do filo porque quilo, lembra disso? Sim. O que me impressiona foi o curto lapso de tempo quando você estava em campanha e viajou a Marechal Cândido Rondão em campanha e menos de 10 dias depois desistiu da candidatura estando bem. Isso realmente é uma coisa assim que ele cria uma série de especulações, uma série de... Não chego nem sem especulações da minha parte, nem especulação. É assim, ó, por quê? O que aconteceu? Além dessas coisas naturais que foram descritas aqui, que eu acho que realmente são estressantes. Mas para uma desistência, porque já houve um numerário que foi gasto, vocês já tiveram despesas, tiveram cansaços, e de repente, bom, estou bem nas pesquisas, mas em menos de 10 dias parei. O meu marido realmente estressou, ele não gostou nada, ele ficou muito chateado, ele falou, Jair, assim, puxa vida, a gente do bem, ele falou assim, a gente recebe todo mundo bem em Foz do Iguaçu, não importa partido, aqui eu recebo o ex-governador, eu recebo tudo, a gente recebe com o maior carinho, a gente trata bem, a gente respeita todos os partidos, não importa se é o PT, se é o PDT, se é o PROL, não importa, o Verde, não importa partido, a gente recebe todo mundo bem, até porque a gente mora aqui, mas quando você é um pouco desrespeitado,
você para, você pensa. E o Vilmar começou a analisar. Ele falou assim, puxa vida, ele falou tanta coisa, né? Vamos, e daqui a pouco não elege ninguém, nós vamos se sentir culpado também de não ter desistido. Então desiste você. Ele falou que se é que você tem uma margem aqui pelas votação de quase 30 mil votos, ele falou, então desiste você, de repente não vai completar o que você precisa em tudo, e vamos deixar aí, vamos eleger um para a cidade ter uma representação. Foi difícil para ele, foi difícil para mim. Eu confesso a vocês que até agora ainda eu não consigo entender, sabe? Todos os materiais prontos, todas as pessoas contratadas. Bateu arrependimento? Tudo. Bateu arrependimento? Não. Eu sou muito do lado do meu marido. Eu penso assim, que ele é muito sábio. Ele sempre, o que ele fala dá certo. Ele não é mandinar, não é nada, mas ele tem muita segurança nas coisas. Ele trabalhou muito com números e sempre ele fez essas contas, essa matemática. Na outra eleição, ele chegou e falou para o Paulo McDonough. Chegou no gabinete como se fosse hoje, eu lembro assim. Era umas 6:30 da tarde. Ele chegou com papel e falou assim, Paulo, fulano, ciclano e Nancy não vai conseguir entrar. Faça as contas. Ele, não, vai sim, vai entrar os 3, vai entrar. Você criou 3, o Vilmar falou. E mais ela, 4. E você tinha um compromisso de que se os 3 não tivessem bem os 4, quem estava em primeiro lugar você ia apoiar, e segundo, era só os 2. E no fim isso também não aconteceu. Aí eu fiquei na mão de novo, né? E na outra campanha para estadual também fiquei na mão de novo, que o Reni prometeu que ele me faria deputada estadual por 2 vezes que eu abri mão para ele. Primeira vez eu estava eu estava no partido do Ratinho, a primeira vez, que aí ele pediu para mim, eu falei, não, vai você, na segunda eu vou. Aí na segunda ele veio, nós estávamos no Telmabu junto com os Osmar Dias, que não é deputado, né, não é candidato, nós estávamos com os Osmar Dias e ele sentou e fez uma proposta, junto com o Chico Noroeste e junto com os Osmar Dias. Ele falou, ó, a Nancy não vai agora, preciso continuar mais um ano, depois eu apoio ela. Ficou fechado. Eu abri mão de novo. Do programa? Eu sou acostumada a levar pontapé de tudo que é homem. Vai chegar uma hora que a cidade vai perceber isso e não vai mais aceitar o nome dessas pessoas. Porque eu acho que a gente vai abrindo a mão, chega uma hora que você vai recuando. Não, e desiste, né? Um recado para os ouvintes da 91.7, para as pessoas que estão te ouvindo agora. 2 minutinhos para a gente terminar o programa. Tuas últimas palavras. Primeiro eu quero agradecer a 91.7, a Bianca, o Jair, o Rodrigo e Gilmar. E a Gilmar, está ali atento. E quero agradecer ao Jorge, a Eliane, o Benjamin, a Paixão, meu cantor. E dizer que foi muito importante estar aqui. Eu abri meu coração hoje, Jorge, até por um segredo que eu acho que ia morrer com ele. Mas ontem à noite eu estava pensando, e de vez em quando dá uma dor no coração quando você lembra dessas atitudes de pessoas como fui lá em Marechal Cândido Rondon. Eu não estava em campanha lá, eu estava na festa, eu estava indo, caminhando na festa junto, acompanhando eles. Não foi assim pedindo voto nem nada. E isso me trouxe assim uma dor muito profunda, uma mágoa muito grande. Mas tudo bem, já passou. E aqui em Foz do Iguaçu nós vamos lutar, nós vamos ter sim um candidato, quem sabe, nós vamos ter que trabalhar para esse candidato, nós vamos ter que seguir uma linha de todo mundo cair nesse candidato. Na tua opinião, vamos eleger um, então? Provavelmente, talvez, na raspa 2, mas isso muito, ele vai ter que buscar muito voto fora de Foz, porque senão vai pulverizar.